Fala, galera! Chegamos ao último aulão de revisão para o concurso de Tibau, um concurso muito aguardado, um concurso muito esperado, recorde de público no nosso aulão de véspera aqui através do canal do YouTube do Concurseiro Moçoroense, certo? Vocês já tiveram aí aula de língua portuguesa, de história, geografia, legislação do SUS, conhecimentos pedagógicos do professor pedagogo, enfim. E chegou o momento de a gente fazer uma revisão também para a galera que vai fazer o administrativo, certo? Que também, né, tem cargos contemplados no edital. Bom, pessoal, de uma forma ou de outra, quero agradecer a todos, certo? Eu sei que tem muitos alunos que estão assistindo, pessoas que não são alunos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nós temos muito conteúdo de qualidade, conteúdos bons, e vamos ter bem mais, vamos ter aula de véspera para a Polícia Penal do Rio Grande do Norte, vamos ter aula de véspera para Aracati, que o edital já está lançado, inclusive, turma preparatória já começa na última semana desse mês. Bom, sem muita conversa e muito conteúdo, com a característica aqui das minhas aulas. Vamos lá. Pessoal, nós temos um desafio, que é o desafio da banca IDIB, certo? Eu fiz uma pesquisa IDIB, né, que é a nossa banca. Eu fiz uma pesquisa de questões que a banca utilizou dos conteúdos do cargo administrativo do concurso de Tibau. E aí eu selecionei dois tópicos bem específicos para a gente trabalhar com mais calma, para não trabalhar com correria, certo? A gente vai fazer o primeiro momento o direito constitucional e logo em seguida, certo, uma das legislações que tem. Infelizmente, existe no edital de Tibau uma atecnia da banca. Qual é essa tecnia, Fábio? A banca, ela coloca conteúdos que você não vai trabalhar na prática do seu dia a dia. Normalmente, os conteúdos, quando são exigidos do concurso público, eles vão visar o que você trabalha durante o seu expediente, certo? Por exemplo, polícia penal, direito processual penal, legislação, certo? E outras matérias pela tangente, como história, como geografia. Mas nós temos um bojo de conteúdo que realmente cai no seu concurso. Não foi o que o ITIB fez em Tibau. Porque a parte do direito constitucional que foi exigido é uma parte que os servidores eles não irão trabalhar na prática. Eficácia de norma constitucional, o servidor não vai ver isso na prática, no dia a dia. A questão da classificação das constituições, eu desafio o servidor do município de Tibau, certo? Que vai trabalhar, ou que já está trabalhando, ou que está próximo a aposentar, um servidor do município, e dizer qual foi uma vez na vida que, durante o seu exercício profissional como agente administrativo, fez algum parecer falando sobre classificação da Constituição. Tanta coisa que poderia ter sido exigido, né, no edital. Porém, pessoal, a banca IDIB é previsível. O edital ele é Ctrl+C, Ctrl+V de outros locais. Teve uma modificação do edital na Guarda Municipal de Ipu, acho que é Ipu, se não me engano o nome do município. Certo? Porém, todos os outros locais de cargos administrativos, a banca repete praticamente o mesmo edital, os mesmos assuntos. Certo? Então, com base nisso, eu trouxe algumas questões que eu vou conseguir tecer mais comentários que eu acredito que estarão amanhã na prova dos senhores, beleza? Depois da prova, ó, aqui é meu Instagram, certo? O Instagram do curso, acredito que todo mundo tem. É esse Instagram aqui, ó, é @concurseiro moçoroense, que vocês estão vendo aí, né? E aqui é o meu. Depois da prova, me informe se caiu alguma questão. Vá lá no meu Instagram, professor, caiu uma questão do que você falou. Será? Então vamos embora. Bom, a primeira questão que eu trouxe, galera, é uma questão de classificação da Constituição, que está em seu edital, certo? Lá no seu edital, no item, na verdade, ele não pontua por item, mas tem direito constitucional, Constituição, conceito e classificação. Então, eu trouxe, no primeiro momento, uma questão de classificação. E eu trouxe aqui uma tabelinha para você. Eu recomendo que você dê uma olhada nessa tabela que eu trouxe, beleza? Então, vamos lá.
As constituições são classificadas, eu acredito que já meu aluno sabe, eu vou colocar aqui um selo QP. Que selo é esse, Fábio? É o selo questão de prova, certo? Essa questão aqui, ela vai estar na sua prova amanhã, classificação das constituições. Beleza? Então, vamos lá. As constituições são classificadas com base na origem, na forma, na estabilidade e conteúdo. As principais classificações incluem as outorgadas ou promulgadas, escritas ou consuetudinárias, rígidas ou flexíveis, analíticas ou sintéticas. Deixa eu pegar um bizu aqui para você não errar. Entre outorgada e promulgada, amarelinho aqui, ó, promulgada, Brasil. Entre escrita e costumeira, escrita. Entre rígida e flexível, rígida. Entre analítica ou sintética, analítica, certo? Quanto à origem, aí ele fala, ó, quanto à origem, a Constituição da República do Brasil de 1988 classifica-se como. E aí eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou trazer aqui uma tabelazinha, ó, do professor Davis Oliveira. Veja, aqui, pessoal, nessa tabelazinha aqui, ó, a gente tem tudo, ó, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faz um print, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês, ó. Faz um print valendo até amanhã, para você memorizar, certo? Então, veja, aqui, pessoal, é quando nós temos todas as classificações de Constituição. Quanto à origem, certo? Quanto à origem, ó, nós temos as constituições promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas. Quanto ao conteúdo, nós temos constituições formais, tudo isso aqui, pessoal, tem explicação para todos os lados. Não vou trazer aqui porque nós estamos no aula de véspera, beleza? Nós temos a Constituição quanto ao conteúdo formal ou material. Nós temos quanto à extensão, se ela é sintética ou analítica. Quanto ao modo de elaboração, se ela é dogmática ou se ela é histórica. Quanto à forma, se ela é escrita ou não escrita, certo? Essa não escrita, pessoal, não significa que não existe um local, não. Não escrita porque não está no documento único e solene produzido em um determinado momento, certo? Quanto à finalidade, garantia, dirigente e balanço. Quanto à ontologia, normativa, nominativa e semântica. Quanto à alterabilidade, imutável, rígida, flexível e semi-rígida. Certo? Então, veja, enquanto a ideologia pode ser ortodoxa ou eclética, beleza? E aí, ó, aqui nós temos uma pequena classificação da Constituição do Brasil, né? Que ela foi promulgada, que ela é formal, analítica, dogmática, eclética, dirigente, normativa, rígida, escrita, codificada, certo? Aí, essas questões que eu trouxe são questões do IDIB, certo? Olha o que o IDIB diz aqui. Quanto ao quê? Quanto o quê? Que o IDIB perguntou aqui, pessoal. Quanto à origem, certo? Quanto à origem da Constituição Federal é. Quanto à origem, pessoal, ó, é esse primeiro quadradinho aqui, ó. Ela pode ser promulgada, ela pode ser outorgada. Esse quadro resumo aqui, pessoal, não significa que a Constituição brasileira tem todas as classificações. Ele vai pensar uma classificação para a brasileira. Outorgada é uma Constituição que é imposta. Nós já tivemos isso no Brasil. A Constituição do período Vargas, de 1938, ela foi uma Constituição imposta, certo? Não tem participação popular, não tem poder constituinte originário com representantes do povo. Não, não, não. O governante chega aí e impõe a Constituição, certo? Então, hoje, a Constituição brasileira, ela não é outorgada, ela foi promulgada, certo? Aí fica fácil de você. Se você pegar o bizu dessa tabelazinha aqui, mais essa parte aqui que eu grifei, você acerta a questão amanhã, certo? Que, no caso, a sua prova. Veja. Quanto à origem, a Constituição de 88 é outorgada? Não. Mas o conceito está correto. Ó. Imposta unilateralmente pelo chefe do Poder Executivo. Ele impõe a Constituição, ele impõe a vontade dele e a população, se quiser, que aceite.
Foi promulgada, você vai botar um asteriscozinho, resultante da manifestação do poder constituinte originário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o poder constituinte originário, derivado, decorrente, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, beleza? Promulgada, então, é provavelmente o nosso gabarito, né? Quanto à origem, é rígida? Não. Quando a gente fala se é rígida, se não é rígida, é quanto que, ó, quanto à estabilidade, quanto à alterabilidade. A do Brasil, ela é rígida. Aqui podia ser uma pegadinha, ó, ela é rígida. Aí o apressado marca. Só que não teve o cuidado de ler o resto, ó. Formada por costumes reiterados. Não, não. A Constituição rígida é aquela que exige um processo de modificação mais laboroso do que aquele para fazer as leis normais, as leis complementares, as leis ordinárias, certo? Como é que eu mudo a Constituição do Brasil? Quando eu passo por um processo solene, eu preciso de mais debates, eu preciso de um quórum qualificado do Congresso Nacional para que eu possa emendar a Constituição, e não com costumes reiterados. Isso aqui é para a Constituição não escrita, certo? Pactuada, certo? Não, a Constituição do Brasil, ela não é pactuada, certo? A Constituição de 88, ó, e disse muito bem aqui, ó, o texto da questão é que ele quer de 88, pactuada, é sim também uma característica, mas ela não se aplica ao Brasil. Portanto, ó, letra B, certo? Nossa Constituição ela é promulgada, resultado da manifestação do poder constituinte. Então, para amanhã, ó, leve, ó, promulgada, aqui, leve, que é analítica, certo? Que é dogmática, beleza? Que ela é rígida, e são as principais características, certo? Que é dirigente, principais características que a sua prova vai pedir e que ela é escrita. E lembrando que a cada nome desse que você está vendo na tela corresponde a uma origem, né? Ó, escrita é quanto à sua forma. Como é que ela vai se apresentar? É escrita ou não escrita? Quanto à sua origem, certo? Ela é promulgada por participação popular através do poder constituinte originário, ela é outorgada, ela é imposta, certo? E tem outras características que, por ser um aulão diverso, eu não vou trazer aqui nesse momento, certo? Portanto, essa questão aqui, todas as questões que eu vou trabalhar hoje, são questões IDIB. Então, para amanhã, classificação da Constituição é um tema quente para você que vai fazer essa prova. Beleza? 2. Deixa eu descer aqui que já apareceu a terceira questão. Questão 2. A Constituição é o nome que se dá à lei. Aqui ele vai começar a falar do conceito. Lei fundamental promulgada, democrática ou popular, que teve sua origem em uma Assembleia Nacional Constituinte, no âmbito do direito constitucional. E aí, o IDIB quer que você respondesse aqui o conceito. Quando ele diz definida como, ele quer o conceito. Qual é o conceito de Constituição? O IDIB trabalha com o conceito mais básico que nós temos, certo? Então, vamos de baixo para cima. Segundo a letra D, regulamento interno dos poderes constituídos, será, pessoal, que a Constituição ela é apenas um regulamento dos poderes constituídos, certo? Será que ela é apenas um regulamento dos poderes constituídos? Eu acho que não. Eu acho que ela não é simplesmente um regulamento, certo? Um regulamento interno dos poderes. Veja, regulamento interno, pessoal, é uma portaria, é um ato ordinário, certo? É muito pequeno para o tamanho do que é uma Constituição. Logo, a nossa letra D não pode ser. Beleza? Próximo. Estatuto jurídico exclusivo dos servidores públicos? Não, pessoal. Para isso aqui, nós temos no governo do Estado a LC, Lei Complementar 122.
Isso aqui é um estatuto exclusivo do servidor. Nós temos a LC 566, que é o Estatuto da Polícia Penal, que vamos ter aula aqui no canal, certo? Vamos ter aula aqui no canal da Complementar 102, da 566, tranquilos? E no âmbito da União, nós temos a Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos e civis da União. Isso é um regime jurídico e não a Constituição. Letra C também já está fora. Será que o conceito de Constituição é definida como Código Civil que disciplina as relações privadas? Ok, o Código Civil, conhecido popularmente como novo Código Civil, se ele regula as relações privadas, também. Porém, o Código Civil ele deve obediência à Constituição. A Constituição ela está no ápice, certo? Do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, também não pode ser a letra B, certo? Ficamos com a letra A. Conjunto de normas fundamentais que estrutura o Estado e organiza o exercício do... Ixi, da linha torta. O conjunto de normas fundamentais que estrutura o Estado e organiza o exercício do poder. Questão muito simples de conceito, que pode estar amanhã na sua prova. Então, você tem que ler com calma. Se você não soubesse a letra A, que é muito na cara, mas lê com calma. Se ele quer um conceito de Constituição, não podia ser o Código Civil. Ele não podia a Constituição se aplicar, olha aqui, ó, exclusivamente aos servidores públicos. Para isso nós temos os estatutos próprios, certo? Não pode ser um regulamento, só o regulamento interno dos poderes. A partir do momento em que o artigo 1º, inciso 1 da Constituição diz como fundamento, como pilar da Constituição brasileira, a soberania, eu estou falando do âmbito interno, mas eu também estou falando para o âmbito externo. Portanto, também não poderia ser jamais a letra D. Então, questãozinha relativamente boa, sem dificuldades para a gente responder, certo? Aí, pessoal, nós chegamos a um ponto lá do edital nosso que fala sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Amanhã, certo? Provavelmente nós vamos ter também uma questão relacionada a essa aplicabilidade das normas constitucionais, certo? E aí eu trouxe para vocês, veja só, ensina a Constituição de 1988, especialmente quanto ao poder constituinte, certo? E a aplicabilidade das normas. Ele está reunindo aqui, pessoal, dois assuntos, certo? O primeiro assunto é o poder constituinte originário, decorrente, certo? O poder constituinte originário, o poder constituinte derivado decorrente, certo? E ele está trazendo como segundo assunto, ó, a aplicabilidade das normas constitucionais, certo? Ele está trazendo dois assuntos em uma única questão. Vez por outra, o examinador do IDIB, ele acerta em alguma coisa, certo? Vez por outra, o examinador, ele acerta. Ele trouxe aqui uma questão que versa sobre dois assuntos bastante interessantes. E aí eu vou trazer para vocês aqui um pequeno resumo, pessoal, só um pequeno resumozinho, certo? Para que a gente se situe, para que eu não fique só falando e tal, e a gente possa grifar. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom para que vocês possam ver, certo? Pera aí, deixa eu só... Aqui eu faço ao vivo, meu amigo. Não tem esse negócio de, é tudo pronto. Eu faço ao vivo, eu acredito que vocês aí estão vendo. Pronto. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Quanto ao poder, né, o poder constituinte, pessoal, eu vou fazer o resumo do resumo, porque eu quero que você amanhã acerte uma questão. A minha intenção não é que você saia um doutrinador do direito constitucional. A minha intenção é que amanhã você acerte uma questão. Você acertou uma questão? Professor, eu acertei, então eu estou feliz, certo? Aí depois que você for servidor e tudo, você faz uma faculdade, né? Você faz uma faculdade e vai
aí aprender a essência do direito. Nesse momento, eu quero que você acerte uma questão. Beleza? Então, vamos lá. O que é o poder constituinte originário? Né? Aqui a gente está falando das divisões. Ó. Originário. Ele vai criar a nova Constituição. E aí, prestem bastante atenção nas características. O poder constituinte, ó, poder constituinte originário, PCO, não é o Partido da Causa Operária, certo? É o poder constituinte originário. Ele é inicial porque ele vai inaugurar a nova ótica constitucional do país. Ele é ilimitado. Claro que aqui, se você é bacharel em direito, você sabe muito bem que nós temos algumas críticas com relação a esse limitado, porque nós teríamos, em tese, um bloco constitucional que eu não poderia alterar, mas eu não vou tratar isso, porque a sua banca não vai. No máximo, ela vai tratar as características principais, beleza? Então, ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado e ele é juridicamente autônomo. Essas são as características do poder constituinte originário, certo? Do PCO. Nós temos o poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte originário, ele elaborou a nova Constituição, ela foi promulgada, ele volta a dormir, ele não se acaba, ele volta a dormir. Qualquer momento em que houver o clima constitucional necessário, ele é ativo novamente. Certo? De 88 para cá, nunca mais tivemos esse clima constitucional. Certo? Modifica ou complementa a Constituição. É esse poder derivado aqui, meus amigos, que faz com que a Constituição ela possa ser o quê? Emendada. Quando a gente fala de emenda constitucional, eu estou falando do acréscimo de alguma coisa, de uma modificação da Constituição. É feito pelo poder constituinte originário? Não, é feito pelo poder constituinte derivado, certo? Modifica ou complementa a Constituição. E aí ele é, o professor Casal Duarte falou hoje na aula sobre autônomos, né? Que é o contrário, ele é o contrário do inicial. Ele é o contrário, perdão, do originário. Se o originário é inicial, certo? Ele não vai ser mais inicial, certo? Então, quais são as características dele? Ele é subordinado, o derivado. Se o inicial o originário, ele é ilimitado, já o derivado, ele é limitado, certo? Se ele é incondicionado originário, aqui ele é condicionado às regras que o poder constituinte originário fez. Se o poder constituinte originário elaborou regra 1, 2 e 3, e somente essa, e não abriu possibilidade de ter a regra 4, não pode o poder constituinte derivado criar a regra 4, porque ele é condicionado às regras que o poder originário criou. Certo? Simples. Então, é o antônimo. O antônimo. Antônimo não, é o antônimo. Ora, o antônimo é outro, né? É o antônimo do poder constituinte originário, certo? E aí o derivado, ele vai ter o derivado reformador e o derivado decorrente. Isso aqui cai muito em prova. O que é o derivado reformador? É o Congresso Nacional fazendo as emendas constitucionais. Então, quando o Congresso Nacional ele emenda a Constituição, certo? Ele está fazendo utilização do poder constituinte derivado reformador, certo? E quando os Estados-membros criam a própria Constituição, aí é o poder constituinte derivado decorrente. Cuidado, porque às vezes sua banca vai dizer que o decorrente, ele emenda a Constituição. Não. Quem emenda a Constituição é o reformador. Ele vai reformar a Constituição, de alguma forma. Já o decorrente, isso, uma variação do derivado, é a capacidade que os Estados-membros têm de criar suas próprias constituições estaduais. Então, quando a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte ela foi criada, foi uma emanação do poder constituinte derivado decorrente. Quando você emenda a Constituição Federal, é a emanação do poder constituinte derivado reformador. Está reformando a Constituição Federal. Beleza? Aqui, pessoal, apenas um mero e simplório resumo para vocês. Mero e simplório resumo para vocês. Beleza?
E aí eu vou trazer também, certo? Como eu disse que o assunto é dividido em duas partes, eu vou trazer também um pequeno textinho sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Deixa eu colocar aqui, ver se já vai direto. Vou só aumentar aqui um pouquinho o zoom, pessoal, para que vocês possam ver. Olha que resumo bom para quem está. Opa! Olha que resumo bom para quem está aí querendo um bizu de última hora, né? Então vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, dessa base aqui, da aplicabilidade das normas constitucionais, basicamente nós temos normas de eficácia. Pessoal, aqui é o básico do básico. Mais uma vez eu digo, se tiver um bacharel em direito que ele vai dizer, nossa, mas faltou muita coisa. Faltou, porque não é uma aula de academia, não é uma aula normal, são bizus para a sua prova, certo? Então, basicamente, quando a gente fala da aplicabilidade das normas constitucionais, nós temos a de eficácia plena, a de eficácia contida e a de eficácia limitada, certo? São essas três eficácias que nós temos aí dentro da doutrina do direito constitucional. Agora, me pergunto, onde é que você, em Tibau, vai trabalhar com isso? Ou em qualquer prefeitura do Brasil. Mas, enfim, tá no edital, vamos cair para dentro. O que é a norma de eficácia plena? Produz todos os efeitos, olha só o bizu, desde o momento em que entram em vigor. Entrou em vigor, aí qual é o bizu da plena? São auto-aplicáveis, exigindo apenas o texto de lei para serem aplicadas direta, imediata e integralmente, certo? São poderes da União, executivo, legislativo, judiciário. Acabou, você não precisa de uma lei para regulamentar isso aí, certo? Então, bizu da plena, elas são auto-aplicáveis. Nós temos a de aplicabilidade contida. Também produz seus efeitos de forma imediata. Então, qual é a diferença, Fábio? É a partir daqui. No entanto, pode ter seu alcance restringido ou reduzido posteriormente, o que não acontece com a de eficácia plena, por leis infraconstitucionais, certo? E aí o exemplo clássico que a doutrina traz é o artigo 5º, inciso 13, certo? Que vem falando que qualquer ofício, trabalho ou profissão pode ser exercido, certo? Porém, se eu tiver uma lei, né? Se eu tiver uma lei que limite essa profissão, aí essa lei vai regulamentar essa profissão. Enquanto não tiver, eu não posso exercer. Certo? É livre qualquer ofício, trabalho, profissão, tem desqualificações que a lei exigir. Enquanto não tiver a lei, por exemplo, vendedor de cavaco chinês. Vendedor de cavaco chinês. Tem lei para vendedor de cavaco chinês? Não tem. Então, enquanto não tiver uma lei de cavaco chinês, qualquer pessoa pode vender cavaco chinês. Certo? A partir do momento que eu tiver uma regulação, somente quem se adequa àquela legislação. Um exemplo prático é a advocacia. Você que se formou em direito, você só pode advogar a partir do momento que você passar no exame da ordem. Se você não passar, você não pode advogar. É um exemplo de uma profissão que está regulamentada. Se não tivesse qualquer pessoa que fosse bacharel em direito, ou até mesmo não sendo bacharel em direito, poderia exercer a advocacia. E nós temos aqui a contida, certo? Então, nós temos a plena, a contida, e aqui nós temos a limitada. Então, veja, a plena não precisa de regulamentação, a contida, ela também é imediata, porém, ela pode ser regulamentada, o que não acontece na plena. E na limitada, não produz todos os efeitos essenciais de imediato. Elas dependem obrigatoriamente de uma lei ou norma regulamentadora posterior para que o cidadão possa exercer o seu direito ali, certo? Então, veja, norma de eficácia plena, não precisa de lei, são auto-aplicáveis. Norma de eficácia contida, elas também têm aplicabilidade imediata, porém, seu alcance pode ser restringido ou reduzido com uma lei posterior, certo? E a limitada, ela só produz seus efeitos a partir da edição de uma lei. De uma forma bem rápida, certo? São dois assuntos que estão no edital de vocês aí de Tibau. Então, vamos para a questão, certo? As normas constitucionais de eficácia limitada, possuem aplicabilidade imediata. Foi isso, pessoal, que a gente falou aqui embaixo? Limitada, ó.
limitada não produz os efeitos essenciais de forma imediata. Então, ó, não, já não podemos marcar a letra A como correta, porque limitada não pode. O poder constituinte derivado caracteriza-se por ser inicial. O derivado, pessoal, ele é inicial? Não, se o próprio nome dele já é, ó, o derivado, ele não é inicial. Ó. Inicial é o originário. Você já tira também a letrinha B. O poder constituinte decorrente é exercido pelo Congresso Nacional para alterar a Constituição Federal por meio de emendas. Aí você bota um asteriscozinho quando você tiver dúvida e você lê a próxima. As normas constitucionais de eficácia contida, possuem aplicabilidade imediata, podendo ter seu alcance restringido por norma infraconstitucional. Aí você diz assim, professor, agora lascou, porque eu acho que a C está correta. Enquanto toma aqui uma água, vai pensando. Professor, eu acho que a C está correta também. E agora? É, anula, professor, anula. Calma, meu Elon Musk. Você está muito nervoso. Tenha calma. Veja, veja. A D é o texto que a gente viu sobre a contida, né? Ó, contida também produz efeito de forma imediata, e aqui diz que é de forma imediata, para sua aplicabilidade imediata. E aí diz o seguinte, ó. No entanto, pode ter seu alcance atingido posteriormente por leis infraconstitucionais. Pessoal, o IDIB reproduz a doutrina mais simples, certo? O nosso gabarito é a letra D. Professor, mas peraí, pelo amor de Deus, professor, não explique. Tenha calma. O que está errado na C? O poder constituinte decorrente. Até aqui está correto. O resto está correto, mas faltou o quê? A espécie. Eu tenho o poder constituinte decorrente, ó, decorrente ou é reformador, certo? Então, veja, não é decorrente, não é decorrente. Aqui é o reformador. É o poder derivado reformador, que vai fazer o quê? Emendas constitucionais. Se você tivesse esse esquemazinho, você acertava a questão. Porque ele trouxe o decorrente é para os estados. Poder constituinte derivado, aí eu tenho o reformador, que é aquele que vai modificar a Constituição, e eu tenho o derivado decorrente, que é o que vai dar autorização para que o Estado possa criar as suas constituições estaduais, que é o decorrente. E a questão fala que esse decorrente aqui, ó, seria exercido pelo Congresso Nacional, quando, na verdade, é pelas assembleias legislativas, no caso, a Assembleia Legislativa do Ceará, por exemplo, do RN, e por aí vai. Portanto, não é a letra C, é a letra D. Olha que questãozinha boa, né? Questãozinha boa para a gente. 4. Aí, ó, a questão 4 é aquela mesma coisa que a gente estava falando. O IDIB, ele bate muito em classificação da Constituição e aplicabilidade da norma constitucional, certo? Sobre o conceito e classificação das Constituições, essa está a alternativa correta, beleza? Aí aqui, ó, a Constituição é um documento essencialmente jurídico, desprovido de elementos políticos e ideológicos. O poder constituinte derivado inaugura, professor, peraí, o derivado, veja, pessoal, que são questões de concurso que o IDIB já usou. Todas as questões aqui são IDIB, certo? Poder constituir derivado inaugura. Não, ele não inaugura. Quem inaugura é o originário. Já podemos tirar a letra B. E assim você vai fazer amanhã. Você vai lendo, e aí você já vai grifando. Pode riscar a prova? Pode, só estou cuidado se for passar para o gabarito. As constituições rígidas são aquelas que exigem para sua alteração processo legislativo mais solene e distinto do processo de alteração das leis infraconstitucionais. Professor, eu acho que é, porque a Constituição, quanto à sua imutabilidade, né? Ó, vamos voltar aqui. Aquele quadrozinho, tá vendo? Quanto à sua alterabilidade, ela não é imutável, certo? Ó, uma das características era ser imutável, mas a Constituição brasileira é rígida quanto à alterabilidade, quanto à estabilidade.
Nós vamos ter autores, pessoal, que vão trazer outros nomes, mas o IDIB ele é tradicionalista, certo? Então, vamos lá. Questão aqui, ó. As constituições rígidas são aquelas que exigem quanto à alterabilidade, né? Para sua alteração, um processo legislativo mais solene, mais laboroso, né? E distinto do processo de alteração das leis infraconstitucionais. Tá bonitinho, né? Seguinte. Aí você bota asterisco, ó, você vai ler no resto. As constituições consuetudinárias estão organizadas em um único documento, geralmente escrito. Não, se é consuetudinária, não é escrito. É uma Constituição não escrita. Vamos voltar para a nossa tabelazinha aqui em cima. Ó, consuetudinária seria uma Constituição aqui, ó, não escrita, certo? É uma característica de Constituições não escritas, talvez passado pela oralidade, pelos tempos e tal. Você não tem você tem espaços, documentos espaçados, certo? Que cada documento versa sobre uma coisa diferente. No Brasil, não. Nós temos uma Constituição escrita, que tem um documento único, solene e formal, que diz as regras básicas e a organização de poderes, direitos e garantias fundamentais, certo? Portanto, a letra D também não satisfaz, porque não é consuetudinária. Aqui seriam constituições escritas. Escritas. Então, eu tirei a letra D, que não é, eu tirei a letra B, eu estou apenas com a letra C e a letra A, certo? A Constituição é um documento essencialmente jurídico? Sim, aqui está correto. Desprovido de elementos políticos ou ideológicos? Não. Ele não é desprovido, certo? De elementos políticos e ideológicos, certo? Portanto, a nossa letra C, certo? É o nosso gabarito, é o que vai satisfazer o nosso gabarito da questão 4. Senhores, o assunto de constitucional eu trouxe, porque eu acredito que amanhã nós vamos ter, lá na prova do IDIB, né, que as provas serão em Mossoró e Tibau. E agora nós vamos fazer, galera, as questões da Lei 13.709. Eu fiz um apanhado de questões que o IDIB utiliza, certo? E aí, dessa Lei 13.709, que é a Lei de Proteção de Dados, é que a gente vai trabalhar. Então, eu trabalhei a Constituição anteriormente e agora eu vou trabalhar esta lei, trazendo pontos principais. Já dou uma dica para você. O artigo 5º, ele é muito visado pelo examinador do IDIB, beleza? Então, vamos lá. Tendo em vista tratamentos de dados pessoais pelo poder público, à luz do que menciona a Lei 13.709, está a alternativa correta, beleza? Então, vamos ver o que o nosso examinador ele quer. Bom, detalhe que a prova ela vai ser letra de lei, então é só o bizu, não vai ter doutrina sobre isso. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável, até o nome é difícil de dizer, né? Interoperável, e estruturado para uso unipessoal, com vistas à execução de política pública, à prestação de serviços públicos, à centralização de atividades públicas e à disseminação ao acesso das informações pelo público em geral. Aí você olha assim, professor, eu acho que está tudo certo. Aí o seu examinador, ele não acha que isso está certo. Sabe por quê? Porque não é, eu vou até espaçar aqui, ó, não é centralização. Isso aqui está no artigo 25. É descentralização. Olha o que o IDIB fez. No lugar de centralização, ele colocou descentralização. Perdão, no lugar de descentralização, ele colocou centralização. Certo? Olhe só como o examinador do IDIB é. Mas vamos continuar. Letra B. Os contratos e convênios de que trata a lei poderão ser comunicados à autoridade nacional. Mais uma vez, a banca vai privilegiar quem tem boa memória. Quer ver? Não é poderão. Poderão é uma faculdade. É deverão. Certo? Deverão. Isso aqui, pessoal, está lá no nosso artigo 26, certo? Do 26, parágrafo 2º. Não é poderão, é deverão ser comunicado. Poderá é uma faculdade. Você pode ou não continuar assistindo essa aula, mas se eu disser você deve continuar assistindo essa aula, isso aqui é uma obrigatoriedade, beleza? Letra C. As empresas
públicas, sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução dessas políticas públicas, terá o mesmo tratamento dispensado aos órgãos executados do poder público. Professor, eu acho que isso daqui está bonitinha. Mas vamos olhar a outra. É vedado ao poder público transferir às entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados a que tem acesso. Beleza? Pessoal, sabe onde é que tem isso aqui? Isso aqui vai estar presente na nossa lei, lá no artigo 26 do nosso parágrafo 1º. A partir daqui, pessoal, é a partir do momento que ele diz acesso, certo? Basta ter acesso. Aí eu tenho aqui um exceto. E aí ele elenca quais são as exceções de vedação, certo? Quais são as exceções? Em caso de execução descentralizada, tá vendo? Do inciso anterior, de atividades, nos casos que dados forem acessíveis publicamente, ok? Então, a sua banca, só de sacanagem, pegou aqui e retirou o excesso, o exceto. E aí fez com que a galera caísse. Portanto, nosso gabarito é a letra C, artigo 26. Olhe só como a banca é. Galera, essa questão 6 é uma questão que eu aposto que vai estar na nossa prova de amanhã, certo? Que é uma questão lá do artigo 5º. Então, ó, o artigo 5º é o que você vai ler para amanhã, certo? O artigo 5º, muito importante da lei de proteção de dados. Atualmente, o dado genérico ou biométrico, genérico não, perdão, que genérico? O dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é considerado na legislação como. E aí, pessoal, ele vai, certo? Ele vai querer saber se você tem aquela ideia lá do artigo 5º, que ele traz conceitos. Considera-se, aí no inciso 1, dado pessoal. No inciso 2, dado sensível. E o dado genético ou biométrico, ele está dentro do dado sensível. O que é um dado sensível? Todo dado pessoal sobre origem, raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Tudo isso é um dado sensível. Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra B. Só faz isso aqui quem tem a letra da lei na cabeça. Certo? Então, ó, tem dois conceitos que o IDIB gosta muito. É o dado genético, certo? Perdão, é o dado. Que dado genético? É o dado sensível e o dado anonimizado. Ele gosta muito, tem questões sobre isso, certo? Então, leitura ainda hoje, para quem vai ler alguma coisa. Artigo 5º da Lei de Proteção de Dados. Que nós temos dado pessoal sensível. Veja, eu tenho dado pessoal, eu tenho dado pessoal sensível, eu tenho dado, no inciso 3, anonimizado, eu tenho banco de dados, eu tenho o titular, eu tenho o controlador, eu tenho o operador. Olha só como nós temos coisas aqui. Vamos lá à questão 7. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras para o tratamento de dados pessoais do setor público e privado. Nesse sentido, são considerados dados pessoais. Dados pessoais, dado pessoal é o primeiro, artigo 5º, inciso 1, certo? Então, vamos lá, exclusivamente. Aí, será que não dá para a gente acertar essa questão sem ler? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa, que amanhã vai estar desse jeito, pessoal. Ó, um dado pessoal exclusivamente financeiro e bancário, eu não marcaria. As informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Aqui eu boto asterisco, tá bonitinho, né? Vamos ler o resto. Ó, exclusivamente, apenas, informações constantes em bancos de dados digitais. Quer dizer que eu vou menosprezar aquele dado que ele está no meio físico, certo?
Apenas informações constantes em bancos digitais? Não, é proteção de dados. Dados anonimizados de forma irreversível. Não quer dizer isso. Então, até porque eu tenho eu tenho um conceito de dados anonimizados, que é diferente de dados pessoais. Certo? Então, portanto, letra o quê? Letra B, né? Informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Artigo 5º, inciso 1. Dado pessoal. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Vai cair uma questão dessa amanhã para você ler o artigo 5º da lei. Questão 8. Deixa eu descer aqui a questão 8 para a gente. Questão 8. Deixa eu descer a questão 9, que já apareceu aqui para a gente. Certo? Vamos lá. De acordo com o artigo 5º, aqui o IDIB já foi dizendo daquele tirou. Artigo 5º, certo? Considera-se dado considera-se anonimização. O cara tem que dizer devagar para não dizer errado, né? Anonimização. O que é a anonimização? Aí você vai para o inciso 9. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indiretamente a um indivíduo. Isso é anonimização. Certo? E aí? Aí ficou fácil, né? De exclusão de dado armazenado em banco de dados? Não. De transferência internacional de dados? Não. Pelo qual um dado perde a possibilidade de associação ao indivíduo? Ficou anônimo, né, pessoal? Do compartilhamento de dados entre órgãos públicos e entidades privadas? Não. Então, anonimização. O artigo 5º vai estar na sua prova amanhã. Quem fizer a prova, que se cair, manda no meu Instagram, certo? E questão 9, com base na LGPD, a sala alternativa que preenche corretamente a lacuna é a seguinte: considera-se, ele quer uma informação, o dado referente à saúde, à vida sexual, o dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. A gente já falou, pessoal, isso aqui são questões de concursos diversos do IDIB, certo? A gente já falou, isso aqui é o quê? Informação pessoal, é um dado pessoal sensível, é um dado anonimizado ou é uma informação íntima? O desavisado marcaria informação íntima, mas isso é um dado pessoal sensível. Certo? Isso é um dado pessoal sensível. Beleza? Galera, fizemos aqui de uma forma rápida, porque aula de véspera é assim, certo? É algo mais rápido, é algo mais corrido, certo? Mas eu tentei trazer para vocês as principais informações que nós temos do direito constitucional, enfim, certo? Tanto do direito constitucional quanto da lei de proteção de dados. Acredito que amanhã a gente vai ter algumas questões sobre isso na nossa prova do concurso de Tibau. Certo? Encerramos aqui o nosso aulão. Agradeço a todos a participação. Nós tivemos aí pico de quase 400 pessoas assistindo a aula. Isso diz muito sobre qual é o caminho que nós estamos percorrendo e até onde nós podemos chegar ou vamos chegar, ou até mesmo superar as fronteiras. Amanhã vá com bastante calma, vá com bastante leveza, certo? Hoje à noite, né? Você ter uma alimentação saudável. Amanhã, no domingo, saia cedo para o seu local de prova. Eu sei que algumas pessoas vão fazer em Mossoró no horário e em Tibau outro horário. Olha que coisa louca, né? Mas, enfim, vão com calma, vão com leveza, porque o que tem que ser seu será, você se preparou, você estudou, certo? Então, continue no foco, continue na dedicação e o que precisar aqui da gente, é só chamar, é só chegar aqui, a gente tá junto aqui. Valeu, boa prova a todos.